A frase "o pessoal é político" pode ser muito revolucionária ou manter a gente numa alienação perigosa, dependendo da maneira como a gente interpreta e coloca em prática esse lema. Oi, meu nome é Juliana, aqui eu falo sobre espiritualidade, criatividade e vida consciente. E recentemente eu li um ensaio da escritora, feminista e professora negra norte-americana Bell Hooks, que simplesmente alugou um triplex na minha cabeça, porque ele faz uma crítica muito pertinente ao pessoal é político, num sentido de quando a gente começa a nomear nossas dores, a falar da experiência, mas sem conectar de fato com o político, aí a gente acaba reduzindo o sentido dessa frase. Isso é muito válido de se pensar, principalmente nos tempos atuais, em que o individualismo tá lá em cima, em que a realidade é recortada para cada um de nós através dos algoritmos, e essa conexão do nosso pessoal com o cenário mais amplo é cada vez mais difícil. O ensaio em questão se chama Politização Feminista, um comentário, e tá aqui nesse livro que se chama Erguer a Voz. Pensar como feminista, pensar como negra. A questão que a Bell Hooks põe é que quando essa frase veio à tona, não existe muito bem uma definição do que significa o político. Então o que é político? De tal forma que a coisa acaba caindo demais pro pessoal. A autora começa o ensaio falando que um dos pontos de atenção a respeito desse lema é que a socialização feminina no capitalismo, na forma atual, já é muito focada no pessoal, no corpo, no eu, nessa coisa mais interna, e isso acaba se perpetuando de muitas maneiras quando a gente tem uma visão acrítica desse lema do pessoal é político, porque não se estabelece muito bem o que é o político, o que significa isso, como que a gente conecta de fato a experiência de uma pessoa com um processo mais amplo. Isso acabou ficando meio falho, meio por fazer, e esse é exatamente o ponto sobre o qual a Bell Hooks faz as suas afirmações, a sua leitura. A autora também fala muito sobre o perigo de uma conscientização individual. Isso acaba criando pra gente uma certa identidade, mas não altera, de fato, as estruturas. A Bell Hooks menciona outra autora que se chama Jenny Bourne, e a Jenny Bourne fala o seguinte: o que é para ser feito foi substituído por quem eu sou. A cultura política cedeu lugar às políticas culturais. O mundo material passou para o metafísico. Os negros, as mulheres, os gays, todos têm buscado a si próprios. E, continuando a citar essa autora em um outro trecho, ela fala o seguinte: a relação orgânica que tentamos criar entre o pessoal e o político tem sido tão degradada que agora a única área da política considerada legítima é a pessoal. Isso me remete muito à ideia de performance, sabe? Você performar alguém que é conscientizado, alguém que sabe das coisas, alguém que entende as coisas, mas fica por isso mesmo, entende? Pra mim, o começo da citação da Jenny Bourne é o mais fenomenal, assim. O que é para ser feito foi substituído por quem eu sou. Então, olha, eu fiz a minha parte, tá pronto, tá feito, tá pago, não precisa fazer mais nada. E essa é a crítica da Bell Hooks, porque ela fala o seguinte: nomear a nossa dor, entender a nossa experiência, ter consciência dessa experiência é o primeiro passo no processo de politização. Mas por si só, não significa que a pessoa teve, de fato, um processo de politização. É só o começo, porque a gente pode entender uma dor, a gente pode nomear essa dor, mas não fazer nada sobre isso, num nível estrutural ou até mesmo pessoal. Mais perigoso ainda é a gente entender que uma dor existe, então trazer aquela coisa, aquela narrativa, mas de uma forma totalmente desconectada das estruturas maiores. Isso bate muito com esse trecho aqui de o mundo material passou para o metafísico, porque, minha gente, principalmente em círculos mais místicos, esotéricos, mas não só, né? Isso também é muito comum dentro do evangelho, aquela coisa da prosperidade e tudo mais. Se você não tá conseguindo prosperar, se você está com problema, sei lá, se você passa 4 horas no transporte público, é porque você não tá vibrando na frequência correta, é porque você não pediu para Deus, o problema é seu. Você está em pecado, sua energia está baixa. Isso é muito problemático. E quando a gente pensa nessa cultura do bem-estar atual, tem aquela coisa de clean girl, de acordar às 5 da manhã e correr, e tomar lá suas vitaminas, e você ter uma rotina que te ajude a ser a sua melhor versão. Gente, isso não é político, sabe? Isso é muito alienante. Porque isso mantém as pessoas numa vibe, cada uma em seu quadradinho, e a estrutura geral tá lá
continuando a gerar novas e novas dores que muitas vezes, majoritariamente, não poderão ser sanadas individualmente. Uma ou outra pessoa consegue escapar de forma individual, mas não é esse o caso da maioria. A Bell Hooks fala que simplesmente descrever a experiência de exploração e opressão não é tornar-se politizado. Isso porque é possível nomear a experiência pessoal sem se comprometer a transformar e modificar aquela experiência. E para Bell Hooks, o que de fato significa transformar a experiência, o processo de politização mesmo, ele se baseia tanto na teoria quanto nessa narrativa. Ela fala assim: a politização necessariamente combina este processo, nomear a experiência de alguém com a compreensão crítica da realidade material concreta, que assenta a base para tal experiência pessoal. Dar voz às experiências é somente parte do processo de politização, que deve estar vinculado à educação para uma conscientização crítica que ensine sobre as estruturas de dominação e sobre como elas funcionam. Então, é aquilo, a gente precisa entender de onde a nossa dor vem num termo mais amplo, num termo histórico, num termo social, num termo econômico. Se você, assim como eu, já esteve em algum ambiente, seja universitário, seja acadêmico, terapêutico, é muito comum a gente ver isso que a Bell Hooks fala, de nomear a experiência e parar por aí mesmo, porque muitas vezes a galera traz, fala, desabafa, identifica, rotula, tipo, isso aí foi machismo, acabou. E sabe, e para aí, o processo para aí. E aí as coisas ficam, você fala sobre a dor, e todo mundo traz a dor e se conecta a partir dessa dor, e isso é importante, mas o processo para ali e não se desenvolve e nada é alterado e você perde um grande potencial de mudança. A Bell Hooks não desvaloriza esse processo, de você falar sobre o que você está sentindo, sobre o que está acontecendo, porque principalmente no capitalismo, racismo, machismo, homofobia, tudo isso faz com que você perca sua identidade, quem você é, que você seja silenciada. Realmente você perde muito da sua voz. Então esse processo de você resgatar tudo isso, de você botar pra fora, de você falar, de você nomear a sua experiência, isso é fundamental para você construir uma identidade, resgatar um senso de eu. Mas a Bell Hooks reforça que isso é só a primeira fase. Novamente, citando a Jenny Bourne, essa autora diz que o erro é ver identidade como um fim ao invés de um meio. Ou seja, não basta apenas a gente se reconhecer, a gente apenas se unir por meio de uma mesma dor, de um mesmo sentimento, de uma mesma experiência. Aquilo é um fator que nos define, mas isso não é o fim não é só entender, só compreender, só eu entender, você entender, a gente resolver individualmente, mas o que a gente faz a partir disso? Uma coisa muito bonita que a Bell Hooks faz é propor que a gente teorize a nossa experiência, porque quando a gente conecta a nossa experiência pessoal com teoria, com essa explicação da realidade concreta, com processos estruturais, sociais, que determinam a nossa subjetividade, as nossas trajetórias individuais, quando a gente faz isso, a gente consegue entender também os pontos de mudança, a gente consegue entender os porquês de uma forma bastante profunda, então a gente não cai naqueles baits absurdos de meritocracia, de resolução individual de problemas coletivos, que são só, tipo, passar um pano numa enchente. Não resolve, de fato. E a Bell Hooks fala uma coisa muito bonita. Ela diz que quando a gente combina essa teoria com o nosso relato pessoal, a nossa memória, a nossa confissão, a nossa narrativa se torna também um processo de historicização. Ou seja, não é apenas um relato pessoal, é um relato sobre história, é um registro histórico. E essa teorização da experiência também implica, para Bell Hooks, trabalhar para vincular narrativas pessoais com o conhecimento de como devemos agir politicamente para mudar e transformar o mundo. Em um outro ensaio aqui desse livro, ela fala muito sobre como o nosso discurso, principalmente enquanto mulheres, e ela reforça ainda mais as mulheres negras, como o discurso tem um poder imenso. Então não é só uma questão de falar, não é só uma questão de realmente verbalizar, mas o que você verbaliza, como você verbaliza, qual que é o conteúdo dessa verbalização, para quem que você está falando, você está sendo ouvida, seu discurso está criando esses laços de solidariedade. A Bell Hooks também bate muito nesse ponto da solidariedade, dos laços coletivos. Então, para mim, esse ensaio, esse livro como um todo, foi assim, fenomenal para pensar em questões de performance, de como que a gente tem cada vez mais tido uma consciência individual, mas parou por aí? O que a gente pode fazer a partir disso? Como que a gente altera as nossas relações
mais próximas, como a gente vai alterando as relações maiores, como que a gente muda a partir dessa consciência, a forma como a gente age com os que estão ao nosso redor. Uma coisa que eu acho incrível da escrita da Bell Hooks é exatamente como que ela propõe a mudança a partir do pessoal e aí de uma forma efetiva. Então aí o pessoal é político, ele tem força. A partir da sua conscientização, você não se relaciona mais da mesma forma com as pessoas da sua família, da sua faculdade, do seu trabalho. Ela fala muito sobre os perigos e as dificuldades dessas mudanças nas relações, porque não é um processo tranquilo. Muitas vezes o seu cargo é ameaçado, muitas vezes você é mal vista, as pessoas não te entendem, é difícil, é cansativo. Mas é isso que faz, de fato, com que o pessoal seja político. Não basta apenas reconhecer uma dor, comprar uma pílula de cafeína, ou acordar mais cedo, ou resolver o problema paliativamente, porque essa dor vai continuar sendo gerada por estruturas maiores. E se a gente não consegue conectar que a gente está sentindo e vivendo com essa parte maior, a gente não consegue mudar de fato. E aí o pessoal é político, acaba sendo só o pessoal pelo pessoal, alienando a gente de possibilidades de mudança. Então, o que a gente pode fazer no nosso grupo menor e posteriormente nos grupos maiores? Eu não tenho as respostas, mas eu quis trazer esse questionamento porque quando a gente começa, ainda que de maneira pequena, a se posicionar de uma forma diferente, aí sim a ideia de o pessoal é político começa a ter uma validade concreta. E é aí que as transformações começam. É desconfortável, é chato, mas é sempre essencial que a gente se lembre de que a ação concreta, ela não tá só nessa coisa de você se entender como uma pessoa conscientizada. Só isso não muda muita coisa. A gente precisa dar uns passinhos além.